Sua mente te governa ou você governa a sua mente? Preste atenção, porque essa pergunta não é filosófica. Ela é prática e ela decide o seu destino todos os dias. Você pode não controlar o que as pessoas dizem, não controla o tempo, não controla o humor do chefe, não controla a economia e nem a pressão que aparece do nada. Mas existe um ponto onde a sua vida muda de verdade. O instante em que você percebe que a sua mente está no volante e você está só no banco do carona, reagindo, reclamando, justificando, se defendendo, correndo atrás de validação. E quando você vive assim, qualquer coisa te tira do eixo. Um comentário te derruba. Um não te trava. Uma comparação te envergonha. Um atraso te irrita. E o pior, você nem percebe que perdeu o controle, porque isso acontece em silêncio, por dentro, como um hábito antigo que virou automático. O mundo não precisa te prender se ele conseguir te provocar. Ele não precisa te destruir se ele conseguir te desorganizar. Ele não precisa te parar se ele conseguir te apressar. E é por isso que tanta gente vive cansada e confusa, não porque falta capacidade, mas porque falta comando. Agora, escuta com calma. Você não nasceu para ser refém do seu próprio pensamento. Você nasceu para dirigir. E dirigir a mente não é pensar positivo quando tudo está ruim. É escolher o pensamento certo quando a emoção quer te sequestrar. É ser capaz de dizer não para a urgência, não para o impulso, não para a voz interna que exagera o medo e inventa desculpas. Paulo Vieira fala muito sobre comando, decisão e identidade. E a ideia central é simples. Quando você muda o que aceita dentro, você muda o que constrói fora. O problema é que quase ninguém foi treinado para isso. A gente aprende a correr, a responder, a provar valor, mas não aprende a pausar. E a pausa é onde o poder mora. A vida vai te testar exatamente no lugar em que você ainda não domina. Ela vai colocar uma pessoa difícil no seu caminho para medir seu autocontrole. Vai colocar um atraso para medir sua paciência. Vai colocar uma crítica para medir sua postura. E se você não governa a mente, você falha por impulso. Você fala o que não devia. Você faz o que não devia. Você abandona o que estava construindo. Você troca o longo prazo pelo alívio imediato. E depois você chama isso de "eu sou assim". Não. Isso é falta de governo, porque ser assim é o rótulo que o piloto automático coloca em cima de um hábito que você não teve coragem de encarar. E a boa notícia é que governo se aprende, autoridade se treina, domínio se constrói, mas precisa de uma decisão clara. Eu não vou mais ser levado, eu vou conduzir. Se você quer começar hoje, existe um movimento que muda tudo. Antes de reagir, nomeie. Parece pequeno, mas é gigantesco. Quando algo te provoca, em vez de ir direto para a resposta, diga por dentro: isso é raiva, isso é insegurança, isso é ansiedade, isso é comparação, isso é pressa. Porque enquanto a emoção é um monstro sem nome, ela manda em você. Quando ela vira algo identificado, ela perde força. Você não está negando o que sente, você está assumindo o controle do que faz com o que sente. E aí entra a segunda parte, o intervalo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e esse espaço é a sua liberdade. Então crie espaço de propósito, respira fundo uma vez, devagar. Não é para relaxar, é para recuperar o volante. Esse respiro vira um sinal interno, eu estou aqui. E quando você está aqui, você escolhe. A terceira parte, linguagem. A mente obedece a palavras. Se você repete "não consigo", ela confirma. Se você diz "eu sempre erro", ela procura a prova. Mas se você muda a frase, você muda o comando. Em vez de "eu não aguento", diga "eu aguento mais 5 minutos". Em vez de "isso acabou comigo", diga "isso está me treinando". Pode parecer simples, mas é assim que se troca o roteiro interno. E um roteiro novo cria uma vida nova. Você não perde por falta de talento. Você perde por falta de consistência. E consistência não nasce de motivação. Nasce de disciplina. Disciplina é o governo do curto prazo. É você dizer não para o prazer agora, para dizer sim para o orgulho depois. E aqui tem um ponto que quase ninguém aceita. Disciplina é silenciosa. Ela não aparece no feed, ela não recebe aplauso,
Ela é repetitiva, invisível e exatamente por isso ela é rara. Quer um jeito simples de treinar isso sem complicar? Escolha um ritual de 10 minutos por dia. Anote a tarefa principal, execute sem negociar e no final escreva uma linha: eu cumpri. Você está ensinando sua mente que promessa feita é promessa paga. A maioria quer resultado com emoção. Os fortes constroem resultado com rotina. Você quer saber se você governa a mente? Observa o que acontece quando alguém te critica injustamente. Você se explica demais? Você tenta convencer? Você responde na hora? Se sim, ainda não está governando. Porque o governante não entrega o seu reino para qualquer barulho. Ele observa, ele calcula, ele escolhe. E isso não é frieza vazia, é estratégia. Nem tudo merece a sua energia. Nem toda opinião merece debate. O seu foco é caro demais para ser gasto com gente que vive de caos. E aqui vai o gancho. Quem não controla a mente, vira escravo da opinião. Quem controla a mente, vira dono do próprio caminho. Vai chegar um momento em que você vai sentir que está sozinho, que ninguém vê o esforço, que ninguém entende a mudança, que as pessoas começam a dizer: você mudou. E sim, você mudou. Você parou de reagir. Você parou de implorar por validação. Você começou a selecionar ambientes, conversas, hábitos. Você começou a proteger sua paz. E isso incomoda. Porque quando você governa propriamente, você expõe a falta de governo dos outros. A sua postura vira um espelho, e nem todo mundo suporta se ver. Então eles provocam, ironizam, testam seus limites. E se você ainda está no piloto automático, você cai no jogo e perde tempo tentando provar. Mas se você governa, você entende. Isso é um teste. Isso não é sobre mim, é sobre eles. E aí você faz algo que parece pequeno, mas é enorme. Você continua. Você não para seu plano para responder a distrações. Você não troca seu futuro por um minuto de alívio. Agora escuta, porque essa é a parte que decide quem vira e quem desiste. O ponto de virada quase nunca chega com fogos. Ele chega quando você está cansado. Ele chega no dia comum, no dia em que ninguém te aplaude. E é exatamente aí que a mente tenta te enganar com 3 mentiras. Para um pouco. Você merece uma pausa longa. Amanhã você volta. Só que amanhã vira semana. Semana vira mês. E o sonho vira uma lembrança. Então, quando essa voz vier, você precisa de um comando simples e direto. Só hoje eu não cedo. Não promete perfeição. Promete firmeza. Você quer governar a mente? Então faça o que tem que ser feito mesmo sem sentir. Você não precisa de vontade para agir. Você precisa de decisão. E decisão é governo. Quando você faz isso por tempo suficiente, algo muda por dentro. Você para de negociar com suas emoções. Você entende que emoção é informação, não direção. O mundo continua barulhento, as pessoas continuam testando, os problemas continuam aparecendo. Mas você não se move mais por impulso. Você se move por propósito. E isso te torna estável. Estabilidade é uma forma de riqueza que quase ninguém possui, porque quem governa a própria mente não é empurrado por qualquer tempestade, ele atravessa. Ele não precisa gritar, não precisa se exibir, não precisa explicar tudo. Ele constrói, ele executa, ele cresce. E quando os resultados começam a aparecer, eles falam por você, de um jeito que nenhum discurso consegue. Então eu vou te deixar com uma pergunta que vale ouro. Hoje, quem está no volante? Se a resposta for minha mente, ótimo. Mas prova isso na prática. Escolhe uma coisa pequena para governar nas próximas 24 horas. Pode ser não reagir a uma provocação. Pode ser cumprir uma tarefa que você está adiando. Pode ser cortar uma distração. Pequeno, mas real. E se essa mensagem tocou você, escreve nos comentários uma frase simples. Eu governo minha mente. Curte o vídeo para essa mensagem alcançar mais gente que está lutando em silêncio. Se inscreve no canal porque aqui a gente não vende motivação vazia. A gente treina comando. E me diz, qual é o gatilho que mais tenta roubar o seu volante? A raiva, ansiedade, comparação ou pressa?